Então, para a próxima palestra sobre bioinsumos, o futuro chegou, convidamos o palestrante Algian Antônio Alban, engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e também coordenador de pesquisas na Gebana Brasil. Acho que pode voltar no início lá. Pessoal, muito boa noite a todos. Como o nosso colega já citou, meu nome é Algian. Trabalho na Gebana desde 2014, que foi meu ano de formação. Saí em 2017, tive uma rápida passagem pela prefeitura de Francisco Beltrão. Até é um prazer rever velhos colegas, né, aí de trabalho, né, alguns projetos juntos, então, colegas também de formação, na pós-graduação. Então, agradeço primeiramente pelo convite, por estar ministrando essa palestra. É uma honra para mim, com certeza. E hoje eu vim falar um pouco a respeito dos bioinsumos. A gente vê a alta dos insumos, tanto fertilizantes quanto os princípios ativos, né, os inseticidas, herbicidas, e eu espero trazer alguma informação que vocês possam captar, né, e também levar para casa em relação à alternativa que são os bioinsumos hoje na agricultura. Pelo que eu tenho visto, assim, a nossa região, especialmente o sudoeste do Paraná, não tem sido tão difundida ainda, né, essa questão da utilização de bioinseticidas, biofungicidas e até a multiplicação desses micro-organismos on-farm. A gente vê que em outras regiões, especialmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até Rio Grande do Sul, tem muitas empresas atuando nesse ramo, tanto na multiplicação quanto empresas aí que fazem a produção comercial desses bioinsumos. Só para comentar, eu trabalho no ramo de desenvolvimento de máquinas, né, para agricultura orgânica, principalmente o controle de plantas daninhas e na rotação de culturas. Só que, como faz um tempo que a gente já trabalha com os produtores, a gente acaba tendo uma boa noção de todo o sistema de manejo mais alternativo, né, desde o controle de pragas, doenças e outros aspectos. Só puxando a brasa, né, para o nosso assado, eu vou explicar um pouquinho como a Gebana trabalha. A Gebana trabalha desde a produção, né, de grãos, envolvendo a parte de assistência técnica aos produtores orgânicos, armazenamento, processamento e industrialização. Então, ela presta assistência, fornece os insumos, trabalha com a parte de certificação da produção, e após ela adquire, compra os grãos, industrializa e revende. E dentro desse todo esse processo, né, a gente, como não tem um sistema pré-definido, como tem a agricultura convencional, a gente tem um ramo também de pesquisa e desenvolvimento, no qual eu atuo, validando insumos, máquinas e tantos outros aspectos. Certificação e qualidade é um outro departamento da nossa empresa. Assistência técnica bastante presente, porque como é um sistema produtivo diferente, a gente tem que estar presente, porque a gente tem como base o monitoramento, né, para garantir o sucesso, a produtividade do agricultor. E, com certeza, a agregação de valor, né, porque todos os produtores têm um trabalho, né, um pouco maior para fazer acontecer, só que, para isso, ele precisa ter uma agregação de valor, né, um prêmio a mais por ele estar fazendo essa forma de produção. Hoje, a gente já vem pensando, né, até então, como os senhores podem pensar, né, um plantio orgânico, né, o pessoal revolve solo e trabalha, a gente sabe que isso não é legal, não é positivo, mas a gente vem em parceria com várias outras universidades e institutos de pesquisa de forma a desenvolver o sistema plantio direto orgânico, né, o trabalho com bastante planta de cobertura, os implementos, né, para controle dessas plantas de cobertura e também as plantas daninhas nas entrelinhas, né. Também um trabalho voltado no manejo de fertilidade do solo, que a gente sabe que é a base de tudo é a fertilidade, manejo de de pragas e, como eu falei, a rotação de culturas. Quando a gente fala em bioinsumos,
né? A gente não está simplesmente pensando no controle de pragas e doenças, né? Mas sim, são os agentes de controle biológico como um todo, né? Todos os organismos vivos que atuam controlando um outro agente patogênico ou praga, agentes microbiológicos de controle, no caso os fungos, as bactérias e vírus, os bioquímicos, né? Aqui a gente tem os hormônios vegetais, alguns hormônios vegetais naturalmente extraídos de plantas, de algas, né? Enfim, os biofertilizantes, que é aí que está uma grande alternativa a esse momento de crise de fertilizantes, né? A gente tem uma abundância aí de compostos orgânicos, né? Cama de frango, a nossa região é muito rica nisso, e a gente tem que saber aproveitar, e juntamente com a utilização a racionalização dos insumos químicos, e, por último, aí os inoculantes, que nada mais não é simplesmente o azospirillum e o bradyrhizobin, que são os mais conhecidos, mas tantos outros bactérias e fungos que podem ser colocados ali na semente para promover o crescimento e desenvolvimento da planta. Só, rapidinho, exemplificando e comentando um pouco o que é cada um, aqueles bioquímicos ou semioquímicos, eles são substâncias, né, que provocam aí mudanças comportamentais, tanto da praga quanto dos inimigos naturais, no caso. Eles, de acordo com a instrução normativa do mapa, essa é a definição. Os bioquímicos são os hormônios de crescimento vegetal, no caso, a auxina, a citocinina, a giberelina, tem tantos outros produtos formulados comerciais, inclusive. Os agentes biológicos, como eu citei, são os organismos vivos de ocorrência natural ou obtidos por manipulação genética, né, ou selecionados na natureza e aplicados diretamente na lavoura. Agentes microbiológicos, como que eu disse, os micro-organismos vivos, no caso, fungos, bactérias, nematóides, inclusive, né? Os biofertilizantes, dentro dessa classe, engloba aí as substâncias úmicas, extratos de algas, extratos vegetais, proteínas, aminoácidos e tantos outros, inoculantes e os substratos remineralizadores, desculpa. Os mais falados aí, os pós de rocha, né, que o pessoal tem utilizado na agricultura. Então, só resumindo, a gente tem uma ampla gama hoje de produtos ditos bioinsumos, né? Como eu já comentei, então, tem muitas aplicações para eles. Só comentando aqui, então, uma relação de produtos disponíveis por ativo no mercado, os bioinsumos ativos no mercado. Nematóides, então, nós temos em torno de 0,6% dos produtos registrados hoje são a base de nematóide. A gente lembra quando aquele surto de helicoverpa, né, na Bahia, aí o pessoal começou a perceber que dentro dessa helicoverpa, né, você ia lá, pegava, ela estava contaminada por nematóides de ocorrência natural. Então, a partir disso, né, selecionava e desenvolvia o produto. Ácaros, então, ácaros predadores especificamente, ácaros que predam outros ácaros, muito utilizado na produção de hortaliças, morangos e tantos outros hortifrutis, né? Os bioquímicos, né? Que seriam os hormônios vegetais, né? Vírus, que aí hoje, além daquele antigo baculovírus que a gente usava para lagarta, lá no começo do cultivo, a gente tem baculovírus para Chrysaldeides, que é a falsa medideira, tem baculovírus Spodoptera, e até para Helicoverpa, hoje temos no mercado. Os semioquímicos, que são as ferramentas, as armadilhas, né, para monitoramento, especialmente. Insetos, que aí dentro dessa classe incluem os macroparasitoides, né, no caso do tricograma, no caso do Telenomus podis. Bactérias, especialmente os BTs, para controle de pragas, os bacilos, que agem tanto para controle de pragas quanto para controle de doenças também, muito importantes. E os fungos, aí entram as micorrizas, entram os metarrhizium, bovéria, a isária, desculpa. E aqui uma lista, né, lá de 2019, peço desculpa por não ter atualizado, mas hoje acredito que tenha muito mais do que isso, são os principais agentes de controle, né, que a gente tem no mercado. Vírus, fungos, ácaros, bactérias, nematóides e os insetos. Então, hoje a gente tem muita coisa no mercado, até a gente tem um trabalho em parceria com universidades para validar isso, porque
é uma gama muito grande de empresas registrando, e se a gente não selecionar o que for usar, acaba usando algo que não tem uma eficiência comprovada. Só falando de valores aqui, a gente percebe que teve um crescimento quase que exponencial, partindo lá de 2011, 2014. Aqui são os produtos registrados, biológicos, né? Subiu bastante lá em 2018, com 41 produtos à base de micro-organismos registrados, tanto fungo como bactérias, né, que a gente tinha comentado. Desses, aí 20% macro-organismos, 8,2% semioquímicos e os bioquímicos. Desses biológicos, quase 60% eram bioinseticidas, desses registros, né, de bioinsumos, no caso. Falando em valores também, aqui a gente teve um crescimento de 2019 para 2020 de em torno de 75%, né, para vocês verem a evolução do mercado no ramo dos biológicos, de bionematicidas especialmente, teve um incremento aí de 26%, provavelmente o pessoal que tem mais problemas com nematóide parte para a região do Cerrado, que são solos mais arenosos, onde acaba tendo maiores problemas e, com isso, maiores áreas e maiores demandas desses produtos. Os bioinseticidas, no caso, para controle de lagartas, no caso, principalmente, e também cigarrinha, aí é um aumento de 24%. Daí você pega biofungicidas, um incremento bastante alto. Inclusive, hoje, a gente percebe a importância, né, de eu utilizar, até tem muitos trabalhos que usam o biofungicida junto com o fungicida químico, né, que acaba aumentando a eficiência dos produtos. Claro, biofungicidas com base de conídeos, né, que não são afetados pelas moléculas químicas dentro da mistura, né. Por quê, né? Por que toda essa questão, né, dos bioinsumos cresceu nesses últimos anos, né? Uma das principais explicações é a saúde humana, né? O pessoal voltou a se preocupar muito mais com saúde, bem-estar, né? Longevidade, inclusive. E aí tem crescido muito a demanda por produtos naturais, orgânicos, e até os próprios produtores querendo agregar valor, né? Acabam utilizando esses bioinsumos. E justamente pela segurança alimentar, né? Quem não quer fornecer para um filho, né, para a família, um produto mais saudável e livre de moléculas químicas. O uso, então, dos biológicos, ele vem de frente ao manejo integrado de pragas e doenças, porque a gente sabe a utilização desses bioinseticidas, biofungicidas, eles dependem muito do monitoramento de pragas, eles não têm uma ação de choque, que você vai aplicar e vai ter um controle efetivo no momento da aplicação. Então, está acima, na base do manejo integrado de pragas, com certeza, justamente pela preservação dos inimigos naturais, né? Manejo de resistências, porque a gente sabe muitas moléculas químicas hoje, principalmente se a gente pensa em percevejos, né? É bastante limitado o controle. Então, algum desses produtos biológicos entram junto no manejo, devem entrar, porque os mecanismos de ação são diferentes, né? E aí, resultados irregulares de agroquímicos, né? Algumas moléculas já perdendo bastante eficiência, alguns banimentos, né, de algumas moléculas não sendo mais registradas, não só no Brasil, como no mundo todo. Os produtos químicos, tanto os químicos como biológicos, eles têm os registros mais rigorosos, principalmente os químicos, né? Então acaba abrindo uma porta para os biológicos, né, tendo essa maior facilidade. Certificação, então todos esses produtos, né, acaba o produtor que começa a utilizar o biológico, ele vai querer agregar valor à sua produção. Aí ele parte para uma certificação, seja ele mais sustentável ou até mesmo orgânico. E esse crescimento também ele está diretamente atrelado ao desaparecimento da abelha, né? A gente antigamente tinha muito mais, né, enxames de abelha, né, que vinha na casa, e agora tem quase que desaparecido. Então tem voltado essa discussão quanto ao desaparecimento das abelhas. Pessoal, só comentando então do nosso cenário, da nossa região aqui, qual que é a problemática que a gente tem muitas vezes com pragas e com doenças.
é que a gente está numa região, né, extremamente agrícola, e o nosso sistema também de produção ele é embasado numa monocultura, né? Tem uma monocultura e a ponte verde, né, saia da ceifa, o trator já está vindo atrás plantando, então a praga vai migrando de lavoura em lavoura, e isso é o que a praga geralmente precisa. Ela precisa de alimento, e eu sempre vou ter plantas verdes, né, para que ocorra aumento de população dessas pragas. Esse é o nosso modelo de sistema atual, né? Vai ser difícil mudar porque a demanda também é bastante acelerada, né? Com isso, custos elevados, né? Cada vez mais aplicações de inseticidas, de fungicidas e as ferramentas químicas, com certeza, aí com menor eficiência. Como eu só comentei, só resumindo aqui, a gente não tem avaliado a agricultura como um sistema único, né, e simplesmente tem separado, né, pragas do agrossistema. A gente sabe que isso não é verdade, elas fazem parte do agrossistema, a gente tem que entender isso e também não pensar em bani-las do sistema. Elas fazem parte, eu tenho inimigos naturais sempre presentes na lavoura, e é isso que eu preciso buscar o equilíbrio desses dois fatores. Aqui só comentando, né, como que ocorre a capacidade de reprodução do organismo, no caso, sem intervenção. Quando eu não aplico, né, isso é simples, a população cresce infinitamente, tem a disponibilidade de alimento, tem a condição climática, ele vai se reproduzir, e aí com intervenção, seja ele químico, ou seja ele biológico. Eu aplico, não consigo controlar tudo, porque nada controla 100%, e aí eu aplico novamente e essa população cresce novamente. A gente sabe que tem uma resistência ambiental atrelada a qualquer, seja ele praga ou seja ele doença. Dificilmente eu vou conseguir controlar 100%, então eu tenho que entender que eles fazem parte do nosso sistema e utilizar mais formas de manejo para que haja o controle, o equilíbrio entre as pragas e os inimigos naturais. Aqui só para comentar alguns produtos que tem disponível hoje, né? Os mais conhecidos aí na agricultura, seja ele o tricoderma, que é um biofungicida muito utilizado e bastante eficiente, principalmente para controle de doenças radiculares fúngicas, né? Especialmente até nematóides, ele tem ação, e promotor de crescimento de raízes. O tricograma galoi, ele é uma vespinha, um parasitoide de ovo de lagartes. O tricograma pretiosum, que também é da mesmo gênero, mas uma espécie diferente, então ele tem uma ação diferenciada para a praga-alvo, é diferenciada. Bovéria, fungo, que é para controle aí, o pessoal tem utilizado para cigarrinho, que é o principal alvo agora no milho, né? O metarrhizium também pode ser utilizado, a isária também é um outro fungo. Telenomus podise, ele é um parasitoide de ovos de percevejo, tem sido muito utilizado não só na agricultura orgânica, mas também produtores de semente, inclusive, tem utilizado muitos telenomus aqui. Os vírus, Bradyrhizobium, que a gente sabe, inoculante, o Azospirillum também, muito importante. E só para comentar, esses insumos, todos esses insumos, né, que vêm sendo desenvolvidos, todos eles existem naturalmente, né, na natureza. A gente vê uma lagarta aqui, totalmente colonizada pela nossa antiga nomúria, né? A nomúria, hoje, ela foi classificada como metarrhizium, né? E a partir, né, dessas espécies foram selecionadas e transformadas em produtos comerciais. A gente vê percevejo também colonizado por metarrhizium natural. Aqui uma brasileirinha, né? Uma diabrótica. E lá o bicudo do algodão, que é uma praga de difícil controle no algodão. Então, e o que acontece, né? Por que a gente não vê mais isso nas lavouras? Utilização de fungicidas, né? A gente sabe que o fungicida ele controla tanto a ferrugem, né, quanto aos fungos de ocorrência natural. Não quer dizer que a gente seja contra o fungicida, porque tem que usar, é necessário, mas assim, racional, né? Sempre racional para que não ocorra a morte e o desaparecimento desses agentes na lavoura. Só que, né, para eu usar o biológico, eu tenho que ter consciência dos principais aspectos, de alguns fatores, para que eu tenha um sucesso, né, na aplicação e também na lavoura. Eu tenho que conhecer as condições ambientais que eu possa utilizar esse produto e também que favoreçam ou desfavoreçam a praga ou a doença.
Tem que conhecer a ecologia, né, a vida, como se comporta a praga e o inimigo natural, inclusive. Também aqui como que vai agir nossos agentes de controle, e qual que é a umidade, temperatura, como que ele funciona sobre a praga, se é de contato, se ele vai entrar na fisiologia da planta. Questão, né, do solo, porque a gente vê que a química e a física do solo estão ligadas totalmente com a saúde da planta, digamos assim. Se eu tenho uma planta estruturada, se tenho uma planta vigorosa, ela está menos suscetível, né? A própria resistência cultural, né? Algumas cultivares são menos sensíveis do que outras ao ataque de pragas e doenças. A parte de questão operacional, a gente está ligado se a gente vai conseguir fazer a aplicação no momento certo, se a gente tem rendimento operacional para isso. O tempo tem que agir no momento certo, né, para a eficiência desses insumos. E está sempre ligado, né, está sempre estudando, buscando alternativas e informações. E aí tem uma gama aí de amigos, digamos assim, para estar selecionando o mais eficiente no momento certo. E a gente sabe que a solução não está no frasco, né? Não tem produto milagroso hoje. A gente já passou por vários momentos e acaba entendendo hoje isso, que não é o produto que vai me trazer a rentabilidade para a lavoura, e sim manejo como um todo. Só trazendo aquele nosso velho conhecido, para quem passou pela academia, ou quem já viu algumas palestras aí, o MIP, tanto o MIP quanto o MID, que são manejo integrado de pragas e doenças, eles têm uma base de conhecimento e também uns pilares que são as alternativas de manejo de controle. Primeiro de tudo, né, lá na base, tem que conhecer como funciona a vida, digamos, do inseto, a biologia dele, como se comporta, as condições para ele aparecer ou não. Monitoramento é muito importante, extremamente importante, e aí a gente acaba lembrando dos trabalhos, né, de monitoramento de ferrugem, monitoramento de pragas, que foi tão debatido até então aqui no Paraná e hoje se estende para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, bom trabalho feito pelos colegas do hoje, o IDR, né, e tantos outros parceiros. Conhecer também os níveis de controle desses insetos, porque a gente vai monitorar, com base nos níveis de controle, a gente vai entrar com uma aplicação. E aí eu tenho que agir dentro de todas essas estratégias de controle. Controle cultural, né, data de plantio, cultivar mais adaptado. Controle biológico é uma ferramenta, né, que deve ser levada em consideração. Controle comportamental aqui é mais teórico, mas quase vem junto com o monitoramento, né, a utilização de armadilhas, que o pessoal tem utilizado bastante hoje para cigarrinha e milho. Controle genético, que ele também está atrelado ao controle cultural, né, que são cultivares mais tolerantes, assim como o varietal, e o controle químico, né, sendo um pilar junto com todos os outros. Mais uma vez, né, proteção integrada dos cultivos, seja essa palavra integrada, refere-se à utilização de todo o escopo de alternativas que a gente tem, né? E agora eu vou entrar um pouquinho, só para comentando dos principais produtos, né, que a gente tem, tanto de controle de pragas quanto de doenças, e aí, ao fim, acabo falando da multiplicação na propriedade. Agentes biológicos de controle pensando em macro-organismos, que são as vespinhas, que são principalmente as vespinhas, né, e os ácaros também, para controle de pragas. Pode ser os predadores, no caso do ácaro, que ele vai lá e se alimenta, propriamente dito, de outro ácaro, principalmente. Os parasitoides, que são as vespinhas, né, que introduzem o próprio ovo dentro de outro ovo do percevejo, e aí, ao invés de nascer o percevejo, nasce a vespinha, no caso do Telenomus, né? Os nematóides, entomopatogênicos, também têm essa mesma classificação, os macro. E os microbiológicos, os micro-organismos, são fungos, bactérias e vírus, especialmente aqueles que a gente não vê a olho nu, né? Precisa do microscópio para identificar muitas vezes. Dos macrobiológicos, acho que vai vir um vídeo aqui, talvez o pessoal do fundo não consiga ver muito bem, mas aqui é um predador atacando o ácaro rajado, que é um dos mais conhecidos e talvez um dos mais vorazes, né? Ele se alimenta diretamente do ácaro. É um produto muito utilizado
como eu falei, no hortifruti, né, principalmente aí morango, que tem bastante problemas, e bastante eficiente, inclusive. Tem comercial esses produtos. Aqui, o Telenomos pudise. Esse é um dos principais produtos que a gente utiliza para o controle do percevejo em áreas orgânicas, né? Primeiramente, ele vai lá, escolhe o ovo mais nutritivo e deposita, né, seus ovos dentro do ovo do percevejo. E com isso, dias após, eles acabam a eclodir e parasitar outros ovos. E a vida útil, digamos assim, da vespinha do Telenomos é em torno de 30, 35 dias. Então, ela vai ficar na área, tem um raio de voo aí de 20 metros. Então, eu faço soltura a cada 20 metros e essa área da abrangência, ela vai controlar os ovos do percevejo. Detalhe que eu preciso fazer a soltura dela quando eu começo a ver as primeiras posturas. Ela tem que ter alimento, né? Ela tem que ter segurança de que os filhos, digamos, progenitores dela, vão ter alimento e um ambiente favorável. E o principal praga que ela controla é o percevejo marrom, mas também ela pega o percevejo verde pequeno, barriga verde. Aqui é uma foto dos ovos do percevejo saudável, aquele amarelinho, né? A gente encontra facilmente na lavoura quando começa a aparecer os primeiros canivetes, as primeiras florações aí. E do lado, mais enegrecido aqui, mais escuro, é o ovo do percevejo com o parasita dentro. Então, ele acaba ficando escuro e dias após acaba eclodindo. Acho que eu tenho um vídeo aqui cedido pela Embrapa mostrando o nascimento do Telenomos. Ele mede em torno de 1 a 2 milímetros, é um pouco mais grande que o tricograma. E até, inclusive, em algumas lavouras monitoradas que a gente acompanha, encontra ele de ocorrência natural. Né? Como que eu posso manter na lavoura? Tem vários estudos, né, buscando alternativas para que eu não precise, né, ir lá e liberar, para que eu possa mantê-la na lavoura. A gente sabe que varia de acordo com a demanda de alimento. Né? Então, eu tenho que ter sempre flores, que essas vespas geralmente se alimentam do néctar, né, das flores. Então, eu tenho que cercar a lavoura, tantos metros e tal, para que eu consiga manter ele vivo, né, e se multiplicando no ambiente. Aqui uma outra vespinha, que agora é o tricograma, tem 2 espécies, especialmente tricograma, e aí eles fazem o mesmo trabalho de Telenomos, só que em ovos de lepidópteros. Né? Eles têm essa preferência por alimento, eles agem sobre a helicoverpa, tanto a lagarta do milho quanto a armígera, a Chrysodex, que é a lagarta fosfomedideira, e a tuta. Aqui está a tuta, que é uma lagarta da traça das crucíferas, né? Mas ele acaba controlando também. E bem interessante, né, que tanto a helicoverpa quanto a armígera, como a zea, que é a lagarta do milho, que é a liberação do Telenomo pretiosum. Por exemplo, a gente entra com microbiológicos até que o milho atinge certa altura. Não consigo mais entrar com o trator, aí libera o Telenomus pretiosum. E aí ele vai controlar a lagarta até o final do ciclo. Né? Não vai ter aquele problema na ponteira da espiga, aquele bloqueamento da espiga. Né? Ela vai controlar. E é o que eu tenho também, o aspecto, né, de postura. Esses ovos isolados, esses 2 aqui são de helicoverpa, né? E do lado são de spodoptera, que ela coloca o ovo mais agrupado, né, forma essa teia. A diatreia, que é a broca da cana, e aqui a liberação do tricograma também, como parasitoide de ovos. Né? Tem parasitoide de ovos e tem parasitoides da lagarta em si. Na cana são 2 opções, e aí as liberações são feitas com drone. Né? Aqui está o aspecto pós-parasitivismo, prestes a eclodir também, um ovo mais escuro. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui. Aqui é só um vídeo da soltura. Né? Como que a gente faz para liberar? Entra caminhando? É difícil. Áreas pequenas, a gente consegue fazer soltura com cartela. Mas aqui é o drone. Não sei se dá para ver. Parece um passarinho lá, mas é um drone com um traçado já pré-definido. Então, ele faz todo o talhão, volta, abastece, vai de novo. Uma operação bastante rápida e relativamente barata. Aqui é um vídeo mais próximo de um parceiro nosso que faz esse trabalho. Ele tem essa esfera que ele gira de acordo com a velocidade de deslocamento do drone e acaba liberando a granel esse ovo.
né? Ele vai soltando. Aqui é uma lavoura de cana, como dá para ver. E ele vai soltando o tricograma, né? Bastante eficiente, porque a gente tem um problema com as cartelas, né? Tem um trabalho com cartelas em pequenos produtores, só que aí quando você libera a cartela, geralmente esses ovos eles são atacados por formigas, né? Tem esse detalhe. Então, a liberação com ovos, né? Ovos a granel, assim, é muito mais eficiente. Aí vocês perguntam, será que não vai danificar o ovo? A gente fez alguns trabalhos já e isso não ocorre. A eclosão é a mesma como se tivesse liberado manualmente. E aí surge uma dúvida também, como que eu vou acondicionar isso? Será que não vai nascer lá em casa, na minha geladeira? Tem esse detalhe, essa programação, né? Com a empresa a gente faz uma programação, eu vou soltar tal dia, minha soja vai estar florescendo, eu monitoro e programo, né, a contratação ou a compra, né? Aí essa empresa manda numa caixa térmica, né, avisando quanto maior a temperatura, maior a velocidade de eclosão. Quanto menor, eu consigo atrasar. Aí chegou lá, eu guardo na geladeira, caso chova, não consiga aplicar, guardo lá, atrasa um pouco mais a eclosão e depois eu entro aplicando. Então, tem que ter um planejamento, né, para usar esses insumos, como tem que ter monitoramento da praga, né? Não adianta a gente querer utilizar um biológico, querer utilizar um parasitoide se a gente não vai na lavoura, né? Tem que estar sempre em contato. Pensando aí nos agentes microbiológicos, falando dos macros, né, as vespinhas, tem duas formas de ação. Uma delas é o antagonismo e a outra é o entomopatogênico, no caso, que é a ação direta do agente de controle. Aqui eu acho que o pessoal já tem utilizado na nossa região o tricoderma, que é talvez um dos mais antigos e talvez um dos mais difundidos da região. Aqui provavelmente é uma raiz de uma gramínea, uma raiz de milho, e aí com a colonização desse tricoderma. Claro, aqui é um exemplo simples, né? É bem empírico, você testa, mas a gente consegue ver que está lá o fungo. Né? Ele está vivo, está colonizando as raízes, inclusive, da planta. Como que funciona? Né? Ele funciona de duas formas, como eu falei. Uma delas é a antibiose, ou seja, ela produz sinais químicos que impedem essa conversa, digamos, entre aspas, aí, do patógeno com a raiz. Né? Ela acaba interferindo nesse processo. Colonização rápida, a rizosfera, ela acaba crescendo em volta da rizosfera, protegendo, e promove essa rizocompetência, que nada mais é do que uma extensão do sistema radicular. Então, tem a raiz da planta, tem o mais o tricoderma, aí auxiliando a solubilização, inclusive, de alguns minerais e promovendo a maior absorção, né, de água, inclusive. E o parasitismo, nada mais é do que a produção de metabólitos por esses micro-organismos. No caso do tricoderma, ali, produção de glucanases, proteases, que são enzimas que degradam a proteína, lipases, dos lipídios, e as quitinases da quitina, que formam aí a parede celular dos fungos e de outros patógenos. Então, são dois modos de ação. Aqui, a ação do tricoderma sobre fungos de solo, né? A gente teve um ano aí bastante seco, e deu para perceber a mortalidade de plantas, principalmente por macrofomina, que é um fungo que ocorre geralmente em condições secas. Então, ele tem ação sobre macrofomina, sobre fusarium, sobre exoctônia. Então, é um excelente insumo. Esclerotínia, eu acredito que aqui não seja tanto problema, acredito que mais em feijão, porque a gente tem um clima um pouco mais quente, mas você pega regiões mais frias, aí, acima de 700, 800 metros, tem muito problema com esclerotínia em soja. Eu acredito que para nós aqui seria o maior problema esclerotínia em feijão safrinha, mas talvez possa ser o maior problema. A esclerotínia, acho que todo mundo conhece, né? A formação desse aspecto cotonoso juntamente com esclerócio ali, junto à base da planta. Aqui tem uma figura de forma a representar o ciclo de vida, né, da esclerotínia. Tem o ciclo assexual, no caso, que ele produz essas hifas, e as hifas,
acabam aí contaminando outras plantas. E o outro ciclo, que é o ciclo sexual, que é a produção dos ascósporos, né, que nada mais são do que as sementes do mofo branco. Então, a produção dessas ditas sementes ou ascósporos é produzida pelos apotécios, que nada mais é do que a germinação desse escleródio, né? Escleródio, né, caiu no solo, não encontrou nenhuma barreira, vai germinar, ele vai produzir, e é nesse momento que o tricoderma age. É aqui quando o escleróide está no solo. Daí a importância da gente ter palha, né? Palha no solo juntamente com a aplicação desse produto. Esse produto ele age diretamente, ele vai lá e coloniza o escleródio e acaba por destruindo de forma mais simples e não deixando ele germinar. E aí, um outro detalhe bastante importante é a formação de palhada, né? Se eu tiver uma barreira supressora, aí é mais difícil de que esses ascósporos, digamos, vão contaminar a flor, né? Que é a principal estrutura, principal porta de entrada desse fungo na planta. Tem uma ação muito boa sobre nematóides também, não é só sobre doenças fúngicas, ele tem uma ação muito, muito boa para nematóide, inclusive como promotora de crescimento radicular, né? Então, interessante. Partindo do tricoderma para a Beauveria, para entomopatógenos, no caso a Beauveria baciana, que é um dos principais, o Metarrhizium e a Isaria, né? Elas têm uma ação bem parecida. Caiu o conídeo, que é a semente do fungo lá, sobre o inseto, vai germinar o micélio, né? Vai penetrar na cutícula do inseto, coloniza, então ele acaba criando ramificações dentro do corpo dele, né? E com isso, liberação de toxinas, aquelas glucanase, quitinase, tudo mais, vai degradando o inseto para ocorrer a absorção dos nutrientes pelo fungo em si. E a última fase é a extrusão, quando ele sai do inseto e forma aquele aspecto cotonoso, né, que a gente observa nas pragas contaminadas. Só que para isso, esses biológicos aqui, eles exigem uma condição climática excelente para funcionar. Eu tenho que ter temperatura variando de 25 a 35 graus, umidade relativa a 60%, e contato direto com o hospedeiro. Não é achar que eu vou pulverizar nas folhas que eu vou estar controlando, não. Ele tem que entrar em contato com o inseto. Umidade relativa, sempre bastante úmido. Muitos produtores entram aí, finalizou uma chuva, deu uma chuva lá 20, 25 milímetros, entra aplicando, porque eu vou ter a umidade para que ocorra aquela primeira fase, que é a penetração no inseto. Aqui só uma foto, né, mostrando um psilídeo, que é uma cigarrinha que ataca principalmente aí citros, né? Que dá para ver o início da germinação do esporo sobre o inseto e formação da hifa. E aqui um aspecto mais adiantado, né? Que já está formando todo aquele aspecto cotonoso por fora do inseto. A marranarva, que é uma cigarrinha, principalmente cigarrinha das pastagens, não é aquela cigarrinha do milho que a gente conhece, sofre com a ação do Metarrhizium. O Metarrhizium é especificamente recomendado para controle de cigarrinhas. Ele tem uma ação muito boa, age também em outros insetos, inclusive o pentatomídeo, que é o percevejo, mas ele é mais eficiente aí no controle de cigarrinhas. Ele e a Isaria, que é uma outra espécie de fungo. Aqui o aspecto pós-controle, digamos, né? Fica totalmente recoberta, e daqui, essas hifas, né, formação de esporos, acabam contaminando outros insetos. Mas, com certeza, né, eu preciso de condições ambientais. Muito utilizado em pastagens, inclusive. Aqui tem o efeito da Isaria, que é bem parecido com os outros fungos, com a Beauveria, com o Metarrhizium. Inclusive, ela é um pouco mais agressiva, se eu pensar em utilização para percevejo. Na soja, ela é um pouco mais agressiva do que a própria Beauveria. A nossa cigarrinha aí, do milho, ela tem um controle bastante eficiente. Muitos produtores
convencionais, né, acabam usando junto com o fungicida químico, ou inseticida químico, desculpa. A partir do momento, né, que ela é contaminada, ela apresenta menor mobilidade, como aparece no vídeo ali. É difícil de você monitorar até a cigarinha pelo comportamento que ela tem rápido, né? Acaba quando você toca na planta, ela voa, então ela acaba reduzindo a mobilidade dela. Com isso, menor taxa de alimentação e menor potencial de contaminação. Daí, a partir do momento, ela acaba morrendo também. Aqui, Bovéria sobre ninfas aí, também, o aspecto que fica pós-controle. Mosca branca. Mosca branca também é uma praga que é bastante esporádica na nossa região. Não sei se os senhores, alguns agricultores, né, acabam verificando nas lavouras, sempre tem, né, a gente sempre verifica, mas é bem esporádico quando ela causa danos severos. Fazem uns 4 ou 5 anos a gente teve problema grave em feijão, né, que é talvez o principal problema na safrinha aí. E uma das alternativas que é bastante eficiente é a utilização da Bovéria baciana para controle de mosca branca, né? Ela age sobre ninfas e sobre os adultos também. Ela tem um controle bastante eficiente. E com isso, né, voltando à mesma imagem, a gente sabe que alguns fungos entomopatogênicos ele tem um largo espectro de ação, como a Bovéria, o Metarrhizium, a Isária. Então, tem que monitorar, né? Tem que ter o controle, claro. O nível de ação é diferente. A taxa populacional, para mim entrar aplicando, com certeza, tem que ser no início, né, do aparecimento da praga, só que tem que usar com consciência porque ele também agem sobre inimigos naturais, inclusive. Principalmente esses fungos, né, Bovéria, Metarrhizium. E a gente sempre tem que buscar o equilíbrio, né? Nunca pensar em extinguir, né, ou jogar a zero, né, a população das pragas para que ocorra o equilíbrio biológico. Aqui uma foto de baculovírus, né, que provavelmente seja uma espodóptera. Então, mostrando aí o efeito do baculovírus espodóptera em soja, inclusive. Então, só mais uma vez, elencando todos as possibilidades de controle de pragas e doenças. Não falei muito das doenças, falei simplesmente ali do nosso deu um branco. Para controle de doenças radiculares, lá o tricoderma, obrigado. Mas hoje existe uma gama muito grande de bactérias, inclusive registradas como biofungicidas, que têm ação via foliar, inclusive, porque essas bactérias elas acabam penetrando na folha e preparando a planta para um eventual ataque aí de ferrugem, de oídio, das DFCs. Então, hoje tem uma gama muito maior do que as que eu apresentei. Citei alguns dados já de 2020. A gente já teve muito mais produtos registrados. Pessoal, não sei se todo mundo já ouviu falar em produção on-farm, multiplicação on-farm. Eu acho que está sendo a grande boom do momento, a multiplicação em casa, micro-organismo, redução de preços, né, e aquela história. Eu andei estudando um pouco, né, para montar essa apresentação e percebi que não tem nenhuma legislação direcionada à multiplicação de micro-organismos, principalmente. Não tem nada dizendo, tem que ter essa instalação, tendo os rigores para multiplicar. Então, eu coloquei um slide aqui, simplesmente para dizer que é uma tecnologia amplamente exercida em tanto de pequenos a grandes estabelecimentos, grandes fazendas, empregando, inclusive, consultores, laboratoriaristas, para que tenha a multiplicação lá na fazenda. Só que exige muito conhecimento, né? É uma tecnologia que eu acredito que veio para ficar, é uma tecnologia que agrega, que aumenta a rentabilidade, só que exige muito conhecimento, né? Redução de custos, né? Os pontos positivos,
Com certeza depende, né? Depende da qualidade do multiplicado, né? Porque um produto químico, um produto comercial, pode ser caro. Só que se ele tem eficiência, se ele tem efetividade, eu vou ter certeza que eu não vou ter a redução da produtividade. Então, agora, se eu multiplico algo sem estrutura, ou sem asepsia e sem o controle dos processos, esse produto que custaria R$2 por hectare ou R$5 por hectare, vai me custar caro porque eu vou perder no fim. Então, é relativo isso, né? Os produtores que pensam, né, em montar uma estrutura tem que estar sempre estudando essas possibilidades. Tem que ter conhecimento das condições ideais, né, para multiplicação, os meios de cultura, o pH, cada meio de cultura, dependendo, né, do micro-organismo, ele é específico. Alguns meios de culturas você consegue multiplicar uma gama maior, mas tem que tomar cuidado. pH, né, da solução, qualidade da água, com certeza. O tempo de multiplicação, a asepsia de todo o processo, porque a gente sabe que aquele meio de cultura ele é riquíssimo, né, em nutrientes, riquíssimo em aminoácidos. Então, qualquer micro-organismo que eu colocar lá dentro vai se multiplicar. E a gente sabe que no ar, né, tem todos os contaminantes e que pode, inclusive, trazer problema. Qualidade do inóculo também, inóculo de procedência e outros aspectos que eu não vou citar aqui. A Embrapa fez um trabalho fazem alguns anos, se não me engano, 2014, e encontrou problemas contaminantes na maioria das amostras, né, de multiplicados. No caso de multiplicação de azospirino, no caso, que é um insumo que a gente usa aí como promotor de crescimento em gramíneas, leguminosas, mas especialmente aí devido à fixação o trabalho com fixação de nitrogênio, inicialmente foi estudada para milho e para trigo. E teve um grande problema com amostras com enterobactéria e estafilococcus também. Então, é um simples exemplo, né, para citar a respeito dos problemas, os cuidados que tem que ter em todo o processo. Promoção de sustentabilidade com segurança, né? A gente vem falando tanto, ouve muito falar a respeito da sustentabilidade, que é uma palavra que está no meio, né? E hoje a gente ouve falar diariamente, mas com segurança, né? Com certeza, se eu conseguir multiplicar com qualidade, eu vou ter uma redução de custos. Isso, com certeza. Só que eu preciso ter segurança para que eu consiga multiplicar um produto com alta qualidade, com alta concentração de inóculo, né? Para que eu possa ter o resultado lá a campo. E também não trazer problemas de saúde, inclusive para os operadores, para os aplicadores e tal. Minha opinião quanto a isso é a questão de segurança e qualidade. Se for fazer uma multiplicação, você tem que fazer um investimento também. Então, basicamente isso. Sobrou algum tempinho, eu acho que dá para usar para as perguntas, mas eu agradeço mais uma vez a todos os colegas, todos os participantes, alguns colegas que enviaram o material para apresentação, em especial o Vinádio, que trabalhou com nós na Gebana. E era isso. Muito obrigado. Parabéns ao Jean, belíssimo trabalho, a gente acompanha o trabalho da Gebana, somos parceiros em algumas áreas e nessa questão de manejo de pragas, doenças aí. Queria te fazer duas perguntas, né? Como é que você está vendo assim, a utilização dos bioinsumos nas grandes propriedades? Está tendo uma boa aceitação? E qual o custo de uma lavoura conduzida no manejo orgânico em relação ao manejo convencional? E a outra pergunta que a gente vê já em grandes empresas que são do ramo químico entrando na produção de bioinsumos, né? E eu acho que vai ser um avanço, né, no futuro, né? Que essas empresas estão desenvolvendo moléculas, bactérias, manipulando material biológico para aplicação em lavouras, olericultura, frutas, assim por diante, né? Sim. A gente percebe que está diretamente em contato com vários produtores, né, até produtores potenciais, né, que a gente está sempre buscando, né, porque existe uma demanda muito grande, né, uma demanda muito grande por produtos orgânicos e é muito crescente, cresce em torno de aí 15, 20% ao ano. Então, a cada 5 anos dobra a demanda.
Ainda é pequena, né, a produção, mas a tendência é aumentar muito. Daí, com isso, a gente tem um produto daí de um trabalho de buscar esses produtores, inclusive com grandes produtores, grandes fazendas. Essas fazendas, especialmente, elas têm começado um trabalho com multiplicação on-farm, né? Que a gente sabe, os produtos biológicos têm seu valor agregado e, com isso, eles querem reduzir custos, né? Cortar gastos ao máximo para aumentar a rentabilidade. Eu acho positivo, porque eles acabam tendo um trabalho, assim, tem um trabalho envolvido que é um trabalho de monitoramento, que nem você falou. É o trabalho que a Emater faz, que o IDR faz, que é o monitoramento direto. E, como eu falei, você tem que ter um nível de ação menor para que possa entrar com esses biológicos na lavoura, né? Isso tem que estar sempre monitorando, sempre acompanhando a situação. Mas, assim, vem crescendo exponencialmente, muitas fazendas trabalhando com multiplicação on-farm, trabalhando com a aplicação dos biológicos. Então, eu vejo que é uma tecnologia biológica e veio para ficar, né? Não tem dúvida disso. E essa utilização junto com os insumos químicos, essa agregação, eu também acho muito positivo, porque a gente vive numa região que é, digamos, campeã pela utilização de agrotóxicos, né? E até pouco tempo não se ouvia falar em bioinsumos. Usava nosso vírus lá para o controle da lagarta lá nos anos, né? Mas era aquilo que tinha, né? Era aquilo que tinha de praga também. E aí, quando entrou o inseticida, quando entrou o fungicida por decorrência da ferrugem, a gente percebeu que também aumentou o número de pragas, também aumentou o número de doenças, deu uma desequilibrada no sistema. Então, o uso dessas outras alternativas vai trazer essa tendência. Eu acredito que, a longo prazo, vai ter a tendência ao equilíbrio novamente, sabe? Eu acabo, muitas vezes, com tantos produtos eficientes que a gente tem hoje no mercado, a gente vai acabar por substituir. Claro, não agora, não daqui 5 anos, mas eu acho que a gente vai acabar aí com tanta pesquisa em cima, tantas empresas entrando de fora, o Brasil, eu acho que é questão de tempo já para a gente começar a substituir, sabe? Eu gostaria de saber de você qual é das áreas que você atende, eu não sei quantos hectares são, mas que média de produtividade você tem conseguido com os produtores e qual é o valor que agrega em cima daquela pessoa que te entrega um produto de qualidade? Sim, é bastante variável a produtividade. Até esse ano a gente teve produções muito boas no norte, digamos, de São Paulo a norte, e produções muito baixas no Rio Grande do Sul, né, até Santa Catarina, pela questão de seca em si. Mas varia bastante pelo tempo, né, e pelo manejo do próprio produtor. Produtores que vêm trabalhando lá com planta de cobertura, com compostos, pó de rocha, que já vem com o solo mais corrigido, eles já têm uma produtividade melhor, talvez 60 sacos por hectare. E aí, mas assim, são situações bastante diferentes. Eu pego o norte da nossa área de atuação, produtores que trabalham em rotação com cana-de-açúcar, né? E aí eu trabalho com revolvimento de solo em áreas maiores. Aí a produtividade é tendência de ser um pouco maior, talvez 55, 50 sacos. E aí a agregação de valor varia. Por exemplo, pensando em soja. Soja tipo feed, que é para trato animal, que aí vem a carne orgânica, o ovo, e tantos outros subprodutos, ela varia de 30% a 35%. Né? E aí depende de uma questão de frete, né, e localização da propriedade. E aí, soja tipo alimentação humana, alto teor de proteína, ausência de algumas enzimas, e também hilo claro, ela paga de 50% a 55% em si. E hoje a gente tem, assim, pensar em cultivares de soja, com tantas cultivares transgênicas altamente produtivas, todo ano surgindo mais,
A Embrapa tem um trabalho bem interessante, né, que a gente acompanha junto com o melhoramento, com a avaliação de Bagé a Tocantins, digamos assim, avaliação em produtores, que vem melhorando muito, sabe, os cultivares convencionais de mercado. Até 2012, 2013, a gente não tinha muitas cultivares, eram mais as antigas, a 284, a 283, a 232, não sei se o pessoal conhece, mas assim, nos últimos anos a gente teve um trabalho excelente, sabe, da Embrapa, né, um negócio assim de parabenizar mesmo, porque as produtividades chegaram muito próximas, sabe? Tem produtividades muito boas, inclusive cultivares tolerantes a percevejo, tolerantes à ferrugem, selecionadas, né? Nada transgênicas. Né? Jean, satisfação tê-lo aí conosco, trazendo essas Obrigado. informações importantíssimas com relação a essa, que podemos dizer, uma evolução, né, da tecnologia dos biológicos, agora ampliando isso para a linha dos bioinsumos. A gente assiste, inclusive, as tradicionais empresas produtoras de agroquímicos aderindo também à produção de bioinsumos. Mas a questão que eu queria colocar para ti é exatamente com relação à produção on-farm. O que a gente tem ouvido, e talvez em função até do que você dizia, as limitações da legislação, que estabelece poucas condições na produção, como é que você vê essa questão dos riscos da produção, né, sem os devidos cuidados, e também da própria perspectiva em termos de segurança e necessidades do acompanhamento profissional na produção desses bioinsumos on-farm? Tem um texto que está tramitando, inclusive, acho que foi do final do ano passado, né, para tentar estabelecer parâmetros para multiplicação. Eu acompanho alguns produtores desde que comecei a trabalhar, que fazem esse trabalho com multiplicação, e até então não verifiquei nenhum problema em relação a isso. Eu acho que estaria mais atrelado à qualidade do multiplicado do que diretamente aos problemas, digamos, eventuais problemas de saúde, né, para o operador, para o cara que está multiplicando. Eu vejo principalmente o problema na qualidade do multiplicado. O cara achar que está aplicando azospirillum e está aplicando um micro-organismo qualquer, sabe, que está no ar, que está na água. Então, assim, qualidade do inóculo, procedência, meio, esterilização, né, de todos os processos de produção. Então, essa é acredito que seja a grande jogada. Tem produtores que multiplicam lá em caixas d'água, materiais de plástico, tem um excelente cuidado. A gente não sabe também, é difícil a gente ter um parâmetro, né? Tá bom, tá ruim, faz algumas análises e acaba vendo só, tem azospirillum, então aplica, mas não sabe que tem mais, né? Então, e tem produtores que investem, montam biofábricas mesmo na fazenda. Tem diversos patamares, né, na evolução tecnológica, digamos assim. Boa noite, Jean. O Jean, um prazer revê-lo aí. Prazer é meu. O Jean, é o seguinte, você começou falando aí da tua palestra sobre a questão de principalmente o conhecimento, né, e conhecimento técnico, principalmente por parte do produtor e tal, né? Eu tenho acompanhado muitas lavouras e tenho visto que se o produtor fizer um monitoramento básico, assim, meia boca, ele consegue economizar aí no mínimo 30% dos defensivos que ele utiliza, né? Se ele fizer um monitoramento mais preciso, com mais cuidado, com certeza ele pode chegar aí a 50%. Né? Isso seria um grande avanço que nós teríamos em termos de redução. Mas a gente vê que quando o produtor fala de custos, você apresenta uma tecnologia para ele que ele pode reduzir custos, a grande maioria acaba não aceitando, né? Ou ele entra e depois ele desiste e tal. Então, eu queria ver com vocês, assim, contigo, como é que vocês trabalham em termos das pessoas que vocês atendem, né, para eles entrar nessa nova tecnologia e dar continuidade. E a outra questão, eu queria ver se vocês utilizam e como que vocês fazem com relação principalmente a percevejo, né, e soja, que vocês trabalham bastante,
vocês trabalham com iscas e armadilhas? Tá. Em relação à abordagem do agricultor, primeiro que muitas vezes o próprio produtor ele quer fazer algo diferente. Às vezes ele tem uma biofábrica, eu estou multiplicando aqui, eu não estou usando mais inseticida, eu estou fazendo uma só de fungicida, eu queria fazer um trabalho, eu queria converter a propriedade, beleza? Né? Aí que eu quero fazer toda a minha propriedade. Aí que está o detalhe, porque assim, como o monitoramento é mais constante, de certa forma mais trabalho, né? Vamos testar as suas condições da propriedade em si. Vamos fazer 20 hectares, né? E aí começa com 20. Ah, funcionou, né? Então, esse eu vejo que seria o principal aspecto. E também tá sempre presente, sabe? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias no máximo, tá sempre monitorando, sempre acompanhando o produtor. E eu vejo que hoje melhorou bastante porque a gente consegue avaliar esses produtos que tem no mercado, tantos produtos, uma gama muito grande, e até recomendar, né, trazer produtor, levar produtores melhores, mais eficientes. Então, eu acho que é dessa forma, né? Colocando uma área pequena, testando, validando e aí levando, né, esse produtor. Em relação à segunda questão, não sei se eu respondi a primeira, mas seria basicamente esse trabalho de fazer uma área pequena, validar, testar, né, e aí dar sequência no trabalho. Em relação ao percevejo, uma das estratégias é aquilo que se citou, que é a utilização de iscas, né? O pessoal, quando fala em isca, fala, meu Deus, vou ter que pegar a garrafa PET lá, né? E o pessoal não vai ter mais garrafa para colocar vinho dentro, né? E aí tem essa opção, que são iscas, garrafas PETs, o pessoal utiliza principalmente urina de vaca com sal, e é muito eficiente. Quando eu entrei na empresa, não acreditei, falei, cara, isso aí né? Mas tem produtores de 800, 1.000 hectares fazendo isso, né? Claro, com mão de obra disponível, tem que ter, né, a cada 15 dias você tem que repor essa solução. E assim é um negócio muito interessante, que reduz muito a pressão do percevejo, essa coleta massal. Além disso, produtores trabalham com a multiplicação de cromobacterium, que é mais um agente de controle, né? Eu não sei dizer qual que é a eficiência, porque não vi muitos trabalhos relacionados a isso, mas tem a cromobacterium, tem a acertação, o Bovéria e Isaria, assim, até terceiro Instar a gente sabe que tem um efeito sobre esses insetos. Aí partir para quarto, quinto Instar, depois que ele endurece o exoesqueleto ali, e aí fica mais difícil desse fungo penetrar no inseto, né? Então tem um efeito, mas assim é limitado. E aí o outro é a liberação das vespinhas mesmo. É a utilização do Telenomos pudis via drone, via liberação manual, dependendo do tamanho da propriedade. E tem sido bastante efetivo. O Telenomos ele é muito interessante também. Aí, além disso, cultivares da Embrapa com tecnologia Block. Elas têm uma não preferência, o pessoal comenta em não preferência em relação a insetos. E aí são alguns mecanismos que a planta desenvolveu que conferem essa não preferência ao inseto. E assim, o resultado é muito interessante quando você vê descarregá-la no caminhão. Uma Block e uma não Block, né? Pelos danos em grão. Então são várias estratégias, né? Tanto data de plantio, né? O plantio mais cedo, chega lá na floração no canivete com menor pressão, cultivar, telenomos, são várias ferramentas. Uma ajuda um pouquinho, outra... E é por aí. Só com relação à primeira que eu fiz, o pessoal que entra nessa tecnologia, ele se mantém ou há uma desistência depois? Porque eu vejo que há uma pressão muito grande, né, externa aí, pô. E requer um trabalho de monitoramento mais detalhado, e se vocês permanecem, fazem esse acompanhamento justamente para que a pessoa não fique isolada, né? A gente tem no máximo 20 produtores para cada técnico, para estar sempre circulando, e até porque, além do trabalho de monitoramento, a gente tem a questão da certificação, né? Então tem que estar observando a lavoura, avaliando tudo, a propriedade como um todo, né? Então tem que estar sempre presente na propriedade.